A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez compartilhando 3 lições aprendidas com Jacó. Eu ainda continuo mastigando a história de Jacó, aprendendo com ele algumas coisas. Deus ainda tem me mantido nesta situação. E as 3 lições aprendidas com Jacó, a primeira delas é evitar brigas desnecessárias. A segunda é pensar em coisas positivas. E a terceira é lutar pelo que queremos. Como eu já falei em alguns outros vídeos, né? Gostaria de fazer vídeos melhores. Tenho dificuldade de fazer vídeos. Eu gosto muito mais de escrever do que estar aparecendo em vídeos. Mas eu quero quebrar essa barreira, essa dificuldade. E eu quero também transmitir a palavra de Deus, transmitir aquilo que eu tenho aprendido no meu dia a dia, nas coisas que eu passo, junto com a palavra de Deus. Compartilhar com vocês alguns aprendizados e espero que alcance pessoas que estejam necessitados desta palavra. Lá em Gênesis, no início, você procurando lá a respeito de Jacó, lendo toda a história dele, você vai compreender aquilo que eu tenho aprendido. A primeira delas, né? Evitar brigas desnecessárias. A palavra do Senhor diz que a mãe de Jacó, Esaú, era estéril e o seu pai, Isaque, orou ao Senhor e o Senhor permitiu que Rebeca tivesse filhos. E ela teve gêmeos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que eles já abrigavam dentro do ventre dela. E ela consultou o Senhor e o Senhor disse para ela que havia 2 nações ali. Um seria mais forte, o outro não seria tão forte quanto um, mas que o filho mais velho serviria o mais novo. E aí os 2 filhos crescem e Jacó ele dá uma importância enorme pela bênção hereditária de Abraão, que Deus prometeu para Abraão, e ele luta, então, desde o ventre, em ser o que nascesse primeiro, em ser o filho primogênito, aquele que receberia a bênção do pai. E ele luta por isso. Ele passa a juventude dele lutando por isso, e isso cria problemas dentro da família dele com seu irmão, ao ponto de o irmão querer matar ele. E ele é obrigado, então, a sair da sua casa e ir para a casa do seu tio, que mais na frente se torna o seu sogro, né? E o primeiro ponto é a importância de nós evitarmos brigas desnecessárias dentro do nosso lar, dentro da nossa família, né? Com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, enfim, com os nossos familiares e parentes, né? Não havia necessidade de Jacó estar lutando pela primogenitura, em ser o filho mais velho, porque a promessa de Deus para Rebeca era que o filho mais velho serviria o mais novo. A bênção hereditária que Deus deu para Abraão, ela estava repousada sobre o filho mais novo, que no caso foi o Jacó, né? O Jacó que nasceu por segundo. O segundo ponto é pensar em coisas positivas, né? A Bíblia mostra que quando Deus ordenou para que Jacó regressasse para o seu lar após 20 anos servindo a Labão pelas 2 mulheres, né? Que ele comprou,
Lia e Raquel, Deus manda ele voltar para casa. E quando ele estava a caminho, se preparando para se encontrar com Esaú, os emissários que foram avisar o Esaú, quando retornaram para Jacó, disseram que Esaú vinha ao encontro de Jacó acompanhado de 400 homens. E aí a Bíblia diz que Jacó foi tomado de um medo aterrorador e de uma angústia profunda. Ele ficou com medo. E aí ele começou a pensar em coisas negativas a respeito do seu irmão, daquilo que o seu irmão poderia fazer para ele e para suas mulheres e seus filhos. A última vez que ele viu seu irmão estava com muita raiva dele, inclusive com vontade de matá-lo, né? E aí ele é tomado por esse medo e por esta angústia. Mas a Bíblia mostra que Deus esteve sempre com Jacó e também com Esaú. Porque aquele medo, aquela angústia infundada fez com que Jacó fosse para o val de Jaboque para lutar com Deus, né? E a história mostra que, na verdade, Deus já estava trabalhando na vida de Esaú. Prosperou ele financeiramente, apaziguou o coração dele em relação ao seu irmão. E a Bíblia diz que quando eles se encontraram, eles correram para se abraçar e choraram juntos. Deus já tinha estabelecido a paz no coração de Esaú. E como nós temos tendência a pensar sempre no negativo, né? Como o filho pródigo, né? Que quando caiu em si e pensou em voltar para a casa do seu pai, ele queria se rebaixar, né? Ficar no lugar de um empregado, né? E é quase sempre assim, né? Sempre a tendência nossa é sempre pensar no negativo, né? Lembram dos 10 espias? Que foram lá espiar a terra e voltaram com aquelas notícias lá negativas, E essa é a nossa tendência, né? Que a gente aprenda a buscar as coisas do alto, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, e que os seus pensamentos em relação a nós, simples mortais, é que tenhamos paz e prosperidade. Em nenhum momento Deus nos dará coisas más em lugar daquilo que necessitamos. É o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, do versículo ao 11. Então, em vez de nós estarmos pensando em coisas negativas, que nós pensamos na bondade do Senhor. E nós possamos pensar naquilo que Deus pensa a nosso respeito. E o terceiro ponto que me chama a atenção também na história de Jacó, há muitos outros, né? Mas eu quero ficar com esses 3, é a persistência dele. A importância de nós lutarmos pelaquilo que nós queremos. Sabe, Jacó era um homem batalhador desde o ventre. Desde o ventre. A luta dele era ser abençoado com a bênção de Abraão. E ele achava que para isso ele precisava ser o primogênito, ele precisava ter a bênção do seu pai Isaac, né? E o nome dele carrega uma situação negativa. Tanto é que Deus tem que trocar o nome dele, né? Para que a personalidade dele, o intelecto dele, a mentalidade dele mudasse, né? Para que ele se visse de uma outra maneira. Mas Jacó era um homem lutador, um homem batalhador. Oséias capítulo 12 fala ali sobre que Jacó lutou, agarrou o calcanhar de seu irmão, já estava lutando no ventre, e que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Então, eu aprendo com isso, né? Que nós devemos lutar pelo que nós queremos.
Nós temos que lutar. Às vezes a tendência da gente é, muitas vezes, em frente a um desafio, a uma dificuldade, é nós nos encolhermos num cantinho escuro da nossa casa e ficar agachado ali, se achando um coitadinho, uma pessoa digna da pena dos seres humanos e de Deus. Deus tem piedade de nós, mas não pena, Ele tem piedade. Deus não nos quer ver agachado num cantinho escuro de um canto da nossa casa, se sentindo coitadinho. Vocês se lembram daquela situação daquele lá em torno do tanque de Betesda, daquele homem quando Jesus perguntou se ele queria ser curado e a resposta que ele deu? Ah, Senhor, eu quero, mas toda vez que eu gostaria de chegar até a água, chega alguém primeiro do que eu e eu não tenho ninguém para me ajudar. Era um homem ali se sentindo coitadinho, um homem se sentindo com necessidade de que tivessem pena dele. Porque todos que estavam ali na beira do tanque também tinham necessidade. E era cada um por si ali. E aí ele também queria que algum deles abrisse mão da sua necessidade para ajudar ele, E aí naquele momento Jesus aparece para ele. Que nós lutemos contra esses pensamentos, esses sentimentos de coitadinhos. Nós não somos coitadinhos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito do Senhor habitando dentro de nós. Então, se há alguém aí que gosta de acompanhar meus vídeos aí, que não são vídeos assim, oh, que maravilha, são simples, mas é aquilo que acontece comigo que eu quero compartilhar com vocês. Não são mensagens copiadas de outros, não, é a minha vida. É a minha vida. Assim como a Bíblia mostra a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, mostra suas falhas, mostra os seus erros, mostra as suas fraquezas, mostra o seu orgulho, mostra as suas necessidades. Eu também passo por isso também. E a minha luta maior hoje, para quem acompanha meus vídeos, é a questão do meu meio de sobrevivência, O meu poço, de onde eu tiro a água que traz a subsistência para o meu lar, é o meu carro. Eu sou Uber, eu trabalho com aplicativo, eu preciso que o carro esteja bem, eu preciso que eu esteja bem, a minha saúde mental, a minha saúde física, a minha saúde espiritual, para poder sair todos os dias para lutar para trazer o pão de cada dia, honrar os meus compromissos, ajudar na obra do Senhor, E a minha luta maior é isto, todo dia é um desafio. Meu carro não é um carro novo, não é um carro muito bom, tem vários problemas, então todo dia é um desafio de poder trabalhar ali às 8 horas, poder fazer o ganho que eu preciso diariamente. E volta e meia eu vejo assim que o inimigo tem jogado areia no meu poço, tem impedido eu de trazer a ajuda financeira que eu preciso, Mas eu não vou deixar de lutar. E você também não pare de lutar. Seja como Jacó, seja insistente, seja persistente. Não se acolha num cantinho escuro da sua alma, se sentindo um coitadinho, digno da pena dos homens e de Deus. Não, Deus tem coisas boas para ti, tem coisas boas para mim. E a primeira coisa boa que Ele nos deu foi Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, e o Espírito Santo que habita dentro de nós para nos dar essa força interior para que a gente lute até conseguir aquilo que nós necessitamos. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. O meu agradecimento aqui pelo segmento de alguns, e que as minhas mensagens possam
ajudá-los de alguma forma, tá certo? Um forte abraço e Deus abençoe.